irmãos. Um bom dia para vocês que vão me assistir nesta terça-feira. O evangelho dessa terça está em São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e alguns dos escribas, vindos de Jerusalém, tinham se reunido em torno dele. E perceberam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Com efeito, os fariseus e todos os judeus, apegando-se à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. E quando voltam do mercado, não comem sem ter feito abluções. E há muitos outros costumes que observam por tradição, como lavar os copos, os jarros e os pratos de metal. Os fariseus e os escribas perguntaram-lhes: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Jesus disse-lhes: Isaías com muita razão profetizou de vós, hipócritas, quando escreveu: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me cultuam, porque ensinam doutrina e preceitos humanos. Deixando o mandamento de Deus, vos apegais à tradição dos homens. E Jesus acrescentou: na realidade, invalidais o mandamento de Deus para estabelecer a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e todo aquele que amaldiçoar pai ou mãe seja morto. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil, é coarbon, isto é, oferta. E já não lhes deixais fazer coisa alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes. E fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho dessa nossa terça-feira, Deus vem aqui nos ensinar. Procurai seguir a tradição do Deus verdadeiro. É isso que hoje Deus vem aqui nos ensinar. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós podemos ver, quem quiser alcançar a vida eterna, as graças de Deus, quem quiser ter uma vida repleta de saúde, graças, felicidade, amor, carinho, perdão e reconciliação, precisa seguir a tradição do Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Procurar seguir os 10 mandamentos, obedecer a palavra de Deus, obedecer às ordens de Deus. Mas, muitas vezes, nós procuramos a seguir a tradição do Deus falso, que é o Deus do dinheiro, o Deus da mentira, o Deus do pecado, o Deus da hipocrisia e da preguiça, entre outras coisas. Os fariseus, porém, eles seguiam a tradição das pessoas antigas. Meu amado irmão, minha amada irmã, eles, em vez de seguir a tradição do Deus verdadeiro, obedecer a palavra de Deus da maneira certa, eles seguiam a tradição dos deuses deles, das outras pessoas de antigamente. Muitas vezes somos nós. Muitas vezes nós procuramos a seguir a tradição do Deus da mentira. Por exemplo, nós queremos muitas vezes seguir a tradição de sempre ir, por exemplo, no final de semana ir para uma festa, procurar ir para a farra, beber, só procurar seguir o caminho do pecado, da mentira, a preguiça. Nós muitas vezes, igual Deus falou, muitas vezes nós falamos da palavra de Deus, mas honra a Deus só com os lábios, mas não sabe honrar Deus com o coração. Muitas vezes nós falamos da palavra de Deus,
mas nós não procuramos a seguir ela corretamente. Nós falamos da palavra de Deus, mas nós procuramos seguir a doutrina do mundo, a doutrina do pecado, da mentira, da hipocrisia. Esquecemos de seguir a doutrina do Deus verdadeiro, que é amar o próximo, amar os inimigos. Muitas vezes nós sempre tiramos tempo para a doutrina do mundo, para tirar tempo para ir para a festa, ir para a farra, tirar tempo para a família, entre outras coisas. Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente faz uma festa de aniversário, nós sempre seguimos os passos certos para não dar nada de errado. Primeiramente, nós juntamos o dinheiro para comprar as coisas. Depois nós vamos e compramos as coisas. Segundo, depois terceiro, nós fazemos uma lista de quem nós vamos chamar. E depois, quarto, nós vamos convidar as pessoas. E depois nós arrumamos as coisas e por fim comemoramos o aniversário. Nós procuramos seguir a tradição certinha para não dar nada de errado. Nós honramos a tradição. Mas quando é para seguir a tradição do Deus verdadeiro, que é o quê? Primeiramente, procurar a acreditar no Deus verdadeiro, ou seja, procurar a ter fé em Deus. Segundo, procurar a obedecer a palavra de Deus e a pôr a palavra de Deus em prática, mas com amor. Terceiro, buscar o caminho da conversão, que é a reconciliação, o perdão dos seus pecados. Quarto é pôr a palavra de Deus em prática, é seguir a tradição de Deus, que é pôr a palavra de Deus em prática, servir a Deus, que é, claro, seguir a sua vocação, amar o próximo e os seus inimigos. E por último, honrar a Deus acima de todas as coisas, que é quando você alcança a vida eterna. Igual muitas vezes a palavra de Deus fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, nós precisamos honrar a Deus acima de tudo para depois o mundo. Mas muitas vezes nós procuramos seguir a tradição do mundo, a tradição do pecado, hipocrisia, mentira, ódio. Esquecemos de seguir a tradição de Deus verdadeiro, esquecemos de colocar Deus acima de tudo. Muitas vezes nós colocamos o mundo acima de tudo em vez de Deus. Aí nós estamos falando só da boca para fora. E a fé vai morrendo. É a mesma coisa a respeito de honrar pai e mãe. Deus fala para honrar pai e mãe acima de tudo. Mas muitas vezes nós desobedecemos. Nós não sabemos amar nem a perdoar. Mas aquele que procura seguir a tradição do Deus verdadeiro, que é o quê? Honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, pôr Deus em primeiro lugar, sempre ao levantar, tirar sempre primeiramente o tempo para Deus, depois obedecer a palavra de Deus, ouvir sempre o Evangelho, pôr a palavra de Deus em prática durante o dia a dia, ir nas santas missas, guardar domingos e festas que Deus pede, que ou seja, sempre o domingo tirar o tempo só para Deus, e mais nada de descansar. Muitas vezes nós queremos tirar para a festa, quer para o mundo, mas aquele que tira só para Deus, que é obedecer a palavra de Deus, amar o próximo seus inimigos e largar o pecado, Deus vai te dar a recompensa, Deus vai te dar o perdão dos seus pecados, Deus vai te dar a graça que você tanto necessita e você vai alcançar a vida eterna, que é o reino de Deus e a salvação. Porque você procurou seguir a tradição do Deus verdadeiro, que é obedecer na palavra de Deus. Mas aquele que segue a tradição do mundo, que é só procura o caminho do pecado, hipocrisia, mentira, ódio, preguiça, não sabe amar a Deus acima de todas as coisas, procura só seguir as coisas do mundo e não obedece pai, nem mãe, nem honra. No dia do seu julgamento você vai ser condenado pelo seu próprio pecado, por falta de fé e por falta de obediência de seguir a Deus. Então que a partir de hoje, procura seguir a tradição do Deus verdadeiro para que você consiga a sua recompensa no reino de Deus. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like quem deixou, se inscreve no meu canal que não é inscrito. Ative o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nessa terça-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.